Olá, boa tarde. Tudo bem por aí? Dá um tempinho aí pro Instagram avisar o pessoal aí que entre um atendimento e outro ela entra ao vivo às vezes, né? Tipo assim, de surpresa. Hoje de manhã até pensei, vou organizar algo à noite pra fazer, né? Deixa eu só arrumar aqui minha internet. Mas aí acabei me envolvendo e fazendo outras coisas, e aí agora, entre um atendimento e outro, eu pensei, vamos abrir essa live, vamos falar sobre o que tem que falar. Que foi semana passada que eu coloquei uma caixinha perguntando qual o interesse, né? Que vocês tinham que a gente pudesse conversar sobre algum assunto desses que eu estudo. E foi crenças, padrões, merecimento aqui a mais escolhida. E aí eu aproveito e coloco esse vídeo lá no YouTube também. Então, consigo fazer essas duas coisas numa só. Boa tarde para quem tá entrando aí. Oi, tia, tudo bem? Tudo certo, Marlos? Cristais FS, tudo bem? Vou acender um incenso, então. O intuito disso é que a gente faça um bate-papo, tá? Eu não quero trazer nada aqui muito pragmático. Claro que eu tenho as minhas anotações, eu gosto de anotar, até para seguir uma linha de raciocínio, mas nada muito assim pragmático, que fique muito encapsulado em algo que a gente coloca na internet e vê, tá? Então a gente vai fazer um bate-papo. Eu sempre gosto de trazer alguma experiência minha que eu vivi e o que eu tirei também de proveito. Se tá ok, aí o som me deem um certinho, porque eu posicionei o celular aqui na mesa de trabalho e eu não sei se não tá abafada a minha voz. Então, se alguém puder me falar aí se tá tudo ok com o som, senão eu tento posicionar diferente. Cássius, tudo bem? Cris, eu tô pedindo aqui para me avisarem se tá tudo bem com o som, tá? Se vocês estão me ouvindo bem. Senão eu vou posicionar o celular de uma maneira diferente aqui na mesa, tá? Oi, Rubia. Tudo bem, queridona? A Cris me disse que tá ok o som, então, obrigada. Oi, Pri, tudo bem? Tá, então vamos conversar sobre níveis de merecimento, tá? Sobre crenças. Da onde que vem isso? Eu vou olhar aqui pro lado porque algumas coisas eu anotei. Então, vocês me deem licença que em alguns momentos eu olho pro lado e aí eu volto aqui para fazer a síntese, tá bom? A primeira coisa que eu anotei aqui é que as nossas crenças, aquilo que a gente acredita como verdade, aquilo que a gente acredita como algo tangível e que vai acontecer, geralmente elas vêm do nosso passado e principalmente, eu não estou dizendo que é apenas desse local, tá? Mas principalmente vem das nossas questões familiares, das nossas convivências familiares, tá? A maioria das pessoas, elas vieram descendência italiana, né? Então, quando chegaram aqui, precisaram mostrar o trabalho, e aí a gente pode pegar um pouquinho da questão dos escravos também, né? Então, eles precisaram mostrar muito trabalho, foram pessoas, foram antepassados que foi na base do sofrimento, foi na base das migalhas, de ter pouco para todo mundo, e aí geralmente aquelas famílias muito grandes. E eu escuto muito de algumas pessoas mais antigas e de familiares também. Quando eu era pequena eu comia. Eu já ouvi falar isso, comia pão com banha, porque não tinha o que comer. Ou era isso ou era aquilo. Né? Eu, graças ao universo aí, nunca passei esse tipo de necessidade, assim, mas eu sei o quanto que pode ter sido constrangedor aí para um pai ou para uma mãe dizer para o filho, olha, filho, eu não tenho para te dar, vai ter que comer só isso hoje. Então, os nossos antepassados, eles foram, né, pessoas que lutaram muito para as conquistas. E aí, claro que quando você vem
numa energia assim que tudo é difícil e que eu tenho que guardar o que eu tenho hoje para poder ter amanhã, ou tenho que trabalhar de manhã para ter o que comer de noite, você vai, mesmo que seja inconscientemente, transferindo isso para outras pessoas. Então, sabe aquela história assim, dinheiro não dá em árvore? O que mais aí que falam? Eu ouvi já, dinheiro não dá em árvore, sabe? E aí até hoje eu fico pensando, claro que não dá em árvore, mas se desse era bom, né? Uma vez eu lembro que a minha filha, ela falou assim pra mim, ela queria alguma coisa e eu não tinha, né, pra dar pra ela, não tinha condições financeiras naquela época de dar o que ela queria. E ela disse pra mim, mãe, então vai lá no banco e compra dinheiro. E então ali eu comecei a entender que ela não tinha ainda conhecimento da onde que vinha o dinheiro, da onde que eu consigo dar as coisas para ela, ou da onde ela consegue comprar o que ela quer. E geralmente o que a gente escuta na família fica reverberando no nosso campo. Então, por mais que você escute que dinheiro não dá em árvore, você sempre vai buscar outra saída. Você sempre vai ir de encontro a outras opções. E quem são as referências que a gente busca? Geralmente pai, mãe, avô, avó, tio, né? Pessoas mais velhas que dizem, é desse jeito, é dessa forma. E o ser humano, nós temos uma coisa de se alegrar quando a gente conquista algo com base no sofrimento. Não sei se vocês já perceberam isso, mas a pessoa se engrandece quando ela fala assim, hoje eu tenho isso porque, nossa, eu tive que batalhar muito, porque eu tive que sofrer muito, porque eu tive que trabalhar de manhã, de tarde, de noite para conseguir. Sabe aquela história que falam no Instagram e no YouTube? Trabalhe enquanto eles dormem. Gente, isso aí é uma inserção na nossa mente que faz com que você fique refém naquela roda dos ratos. Sabe aquele vídeo dos ratos, que os ratos ficam correndo? Primeiro ele corre atrás de dinheiro, aí ele consegue dinheiro, o dinheiro não faz mais bem para ele, porque não tem mais o que ele comprar, porque ele já comprou tudo. Aí ele vai pro vício, aí o vício chega uma hora que começa já agredir ele, aí ele vai em busca de outra coisa, aí ele fica sem nada, e aí quando ele começa a reerguer de novo, ele vai em busca do dinheiro de novo. Então a gente se coloca numa situação de que tudo tem que ser muito difícil, tudo tem que ser muito sofrido, tudo que tem que ser muito igual a como era antes. Então, se o meu pai foi uma pessoa que precisou trabalhar muito para me dar o que eu tenho hoje, eu tenho que honrar. Eu tenho que honrar isso que ele fez e fazer a mesma coisa que ele por mim. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que sofrer, eu tenho que batalhar. Eu não posso ter as coisas de uma maneira mais leve. Eu não posso adquirir, seja o dinheiro ou qualquer outra coisa de uma maneira mais leve. Tem que ser na base do sofrimento, porque no sofrimento a conquista é maior. Com base no sofrimento, vão me olhar de uma maneira diferente. Nossa, olha o feito que ela fez. Olha o que ela fez para conseguir o que ela tem hoje. Isso coloca você numa posição de que você tem que ser sempre forte o tempo todo. Que você não pode ser uma pessoa que tem as suas fraquezas, tá? Isso é um padrão, isso é uma crença de que você tem que estar sempre ali por cima da carne seca. Tá? Eu tento tirar bastante isso da minha cabeça, de que tem que ser sofrido, porque em alguns momentos eu me coloco na minha vida de que se não for com base no sofrimento, essa fumacinha que vocês estão vendo é o incenso, tá? Que se não for com base no sofrimento, a conquista que eu vou ter, ela não vai ser digna de algo benéfico para mim. E eu não tô falando assim que as pessoas têm que olhar para você e dizer o quanto você fez. Você tem que olhar para você e ver o quanto de padrão você quebrou, seja padrão familiar ou seja um padrão teu, e o quanto você merece também. Será que o que você merece tem que ser na base do sofrimento? Oi, Lidy, tudo bem?
Será que o que você merece tem que ser na base do sofrimento? Tem que ser na base sabe, da loucura, do trabalho duro, do trabalho difícil? Eu já saí da dificuldade há muito tempo. Tipo assim, só para vocês entenderem qual a dificuldade. De achar que tudo é difícil. Ou as situações que eu estou são difíceis. Se está difícil é porque eu me permiti estar ali e ainda permito, então, que eu compactue com aquilo. Quando você olha para a tua realidade e vê que as coisas podem ser mais fáceis, o que o universo faz? Ele coloca situações mais fáceis na tua vida para que você veja que sim, que é possível. Então, por isso que todo dia eu sempre acordo e digo que venham infinitas possibilidades. Esses dias eu postei um vídeo aqui no Instagram de uma música muito famosa que teve e ele era gago. E essa condição física dele proporcionou que ele tivesse um sucesso, proporcionou que uma música dele até hoje seja tocada. Então, se você olha para o difícil, vai ser difícil. Porque você está o quê? Compactuando com aquilo. Você está dizendo para o universo, é difícil mesmo, mas eu aguento, então manda mais da dificuldade para mim. Isso é em qualquer área da tua vida. Financeira, relacionamento, pessoal, profissional, qualquer coisa. Uma das coisas também que fazem com que a gente tenha crenças e esses padrões de dificuldade é quando a gente tá com a baixa autoestima, quando a gente não se aceita como a gente é, quando a gente não se olha e não diz, essas são as condições que eu tenho de fazer. São essas as possibilidades de encarar isso e fazer acontecer do meu jeito. Então, a pessoa que está muito com a autoestima baixa, ela não vai se encontrar, porque ela vai achar que ela não é merecedora, porque ela não está, talvez, no padrão que a sociedade quer, ou no padrão que o companheiro, que a companheira quer. Ela se olha no espelho e vê que ela não é digna, não é merecedora de conquistar alguma coisa, porque ela não está à altura daqueles que têm. Olha, a confusão mental que a gente faz, né? Eu só posso ter isso porque a fulana lá tem, mas a fulana tem esse padrão. Gente, eu vou compartilhar uma coisa aqui com vocês que eu não tenho vergonha de falar, tá? Se a minha mãe tá aí ainda na live, ela vai poder confirmar. Não sei se ela tá aí ainda, eu vi que ela entrou. Há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, eu queria ter feito uma cirurgia plástica, tá? Eu queria ter feito a prótese de silicone, há 6 anos atrás, mais ou menos. Eu tenho prótese de silicone, mas fazem uns 3, eu acho. E eu dizia assim, olha a merda que a gente fala pra gente mesmo. E eu dizia assim, eu não posso botar silicone porque a mãe tá aí, confirma. Eu não posso botar silicone porque eu tenho que andar de ônibus, daí eu tenho que passar na catraca do ônibus. Então eu tenho que esperar ter um carro, que aí eu consigo dirigir o carro e aí eu não vou passar a catraca. Aonde que aquilo ali ia me impedir de colocar um silicone? Resumindo, o padrão que existia na cabeça da Bianca não permitiu que ela colocasse silicone antes de comprar um carro. Então, vocês entendem como que a gente se limita das possibilidades que existem na nossa vida? Então, assim, agora me veio isso e digo, puxa vida, eu mesmo me contaminava com... A Lídia tá dando risada. Eu mesmo me contaminava com a minha podridão. E aí eu me imaginava assim, como que eu vou passar na catraca do ônibus com silicone? Não posso. Então, tipo, eu não botei. Eu tive que ter outra coisa para que a minha mente entendesse que, sim, agora você tem um carro, agora você pode colocar silicone porque você não precisa mais passar na catraca do ônibus. Tipo, uma noia. Quem me colocou? Não sei. Às vezes a gente mesmo se coloca nesses ofurô de merda aí e fica lá porque tá quentinho, né? Então, eu tive que compartilhar isso com você. Bora! A falta do merecimento, ela pode fazer com que você tenha medo de ser vista.
tá? Que você tenha medo da visibilidade que você pode causar. Não é que você tem que comprar uma coisa ou que você tem que ganhar alguma coisa para mostrar para os outros, tá? Vamos supor que você queira colocar o silicone e você tem medo do que as outras pessoas vão falar. Onde já se viu andando de ônibus botar silicone, entendeu? Esse medo do julgamento, esse medo do que vão falar do que você está fazendo, impede que você consiga ter as coisas que você merece, que você é digna de merecer. E daí que vão falar? Se tu botou, se tu não botou, se tu comprou o carro, se tu não comprou. Sabe uma coisa que eu ouvia bastante também? Tipo assim, quando a pessoa tava bem de vida e começava a aparecer as coisas, comprava um carro, comprava uma casa, alguma coisa assim, ficava bem financeiramente, só pode estar vendendo droga. Gente, olha como que a gente julga uma pessoa que tem mérito, uma pessoa que tem conquistas, uma pessoa que consegue ter as coisas. Ninguém tem o direito de falar ou não falar o que você fez para conseguir aquilo. Como é que tu fez para conseguir esse carro? Como é que tu fez para conseguir essa casa? Sabe? Poxa vida, então, esse tipo de comentário, esse tipo de julgamento faz com que a gente não queira ser vista. Com que a gente não queira que as pessoas vejam o quanto você é próspera, o quanto você é próspero. Outra coisa, quando você começa a ter muitas coisas, geralmente as pessoas chegam e perguntam: como é que tu fez para conseguir isso? Aí você tem que ver. A pessoa está perguntando por quê? Porque ela é curiosa? Ou porque ela quer, de uma certa forma, se inspirar em você para fazer igual, para conseguir ter? Às vezes, eu minto. Tipo assim, ganhei. Sabe? Porque vai vir o julgamento de como que você conseguiu isso. Tem uma coisa que mexe muito com o nosso padrão de merecimento e do que a gente pode merecer, que é a nossa mente, né? Aquilo que a gente acredita que é verdade. Eu lembro que quando eu estava em função aqui da construção da minha casa, isso fazem uns 4 anos atrás, a engenheira me disse assim: Bianca, quando você precisar pegar um valor no banco, você tem que ligar lá e umas 48 horas antes e pedir para separarem esse valor, porque o valor é muito alto e você não vai conseguir chegar lá e pedir de cara assim esse valor. Eu me lembro que foi bem na época que eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, sobre lei da atração. Foi bem nessa época assim, sabe? Eu era muito leiga no assunto, mas eu aplicava as coisas. E acho que era uma sexta-feira, nós estávamos saindo do Covid, ou ainda estávamos no Covid, então tinha toda aquela burocracia de banco, enfim, né? E eu lembro que eu tinha que pegar um valor e eu fiz um teste comigo. Eu fiz um teste e 48 horas antes de eu ir no banco, eu não liguei lá, dizendo, eu preciso de tanto, separa tanto. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia chegar lá e ia conseguir o valor. Então, eu fiz toda uma projeção, né? Eu criei na minha mente, eu fiz a visão de como eu conseguiria esse valor. Que eu ia chegar lá e ele ia me dar o valor, enfim. Quando eu cheguei lá no banco, Sabrina, quando eu cheguei lá no banco, o cara disse, quanto que você precisa? E aí, na época, eu falei, acho que era mais de 10 mil que tinha que pagar o mestre de obras e os funcionários dele. E eles liberavam até não sei que valor lá no banco. E ele me entregou. Tipo, ele não questionou, ele não falou nada. Você teria que ligar, você teria que isso. Nada. Eu simplesmente coloquei na minha consciência que aquilo de fato iria dar certo. Porque eu era merecedora e porque eu não tinha uma crença limitante de que eu não poderia. Então, quando você altera na tua consciência algum fato, algo que te dizem, você tem que fazer isso, você tem que ser assim, você só pode ter isso se você fizer isso. A sociedade, ela condiciona o ser humano a ser algo que eles querem que seja. Então, quando você coloca na tua consciência que você tem a oportunidade de ter o que você precisa, de fazer o que você quer fazer, de ser quem você quer ser,
as energias, elas vão trabalhando para que você, de fato, atraia isso para você, tá? Então, a primeira coisa é a nossa mente. Tanto é que a nossa mente fica onde? No topo. Se ela não fosse importante, metaforicamente falando, ela estaria nos pés, tá? Então, você tem que ter muito bem claro na tua consciência, na tua mente, que tudo que você projeta aqui, assim como Platão dizia, no campo das ideias, você materializa, você cria para a tua realidade, tá? O nosso merecimento, ele vai muito além aquilo que falam da punição, né? Você precisa fazer isso, você precisa ter isso, porque senão, sabe o senão? Aquilo que te impõe, o que condicionam a você ser ou a você ter. E aí você já projeta, ah, meu Deus, não posso ter isso. O que vão falar? Ai, não posso ser isso. O que vão pensar? O que vão me julgar? O que vão dizer por aí? O que minha mãe vai pensar? O que meu pai vai pensar? O que minha família vai dizer? Você se projeta numa condição de ser julgada, no momento que você adquire alguma coisa ou que você é merecedora. E aí você prefere não, deixa quieto assim que tá bom. Eu já fui muito assim do deixa quieto. Deixa quieto. Hoje eu não tem como ser um livro aberto, mas tem muitas coisas que dá pra falar. Entendeu? Porque o julgamento do outro, ele diz respeito ao outro. Lembra a história que eu falei pra vocês ali, do vizinho que tá se dando bem e aí você sai lá fora e diz assim, só pode estar vendendo droga? É um julgamento. Você não sabe o que ele fez pra adquirir as coisas que ele tem. Você não sabe se ele não trabalha com outra energia de crenças, de merecimento. Então, a gente tem que começar a pensar sobre isso, porque quando os outros fazem é ruim, quando a gente faz é bom. Aí, não dá pra entender, né? Quando passa um carro bonito na rua e você olha pro carro e tipo assim, tá se achando, ó, só porque tem uma caminhonete. Meu Deus do céu, só porque tem um carro do ano, ó, tá se achando aquele ali. Você tá julgando. Você não vai estar na mesma posição que ele, porque a tua cabeça entende que se você estiver num carro, se você estiver numa caminhonete, daquelas boas, igual o cara que passou do teu lado, estava se achando, você não vai ter, porque para você aquilo é ruim, para você aquilo é errado, para você aquilo não é bom, para você aquilo é se achar. Então você está projetando no outro algo que você não está permitindo em você. E você fez o quê? Um julgamento. E dali a pouco tem que ver se isso é verídico ou se não é. E se for, não tem nada que tá falando. Como que tem, como que comprou, por que faz, por que deixa de fazer. Não tem nada. É você com você mesmo, tá? O que mais que eu anotei aqui? A questão da inferioridade, né? Existe uma coisa muito diferente aqui sobre querer ser superior e querer ser por ego, tá? Quando você trabalha por ego, você faz de propósito falar pra pessoa. Ah, tipo, eu comprei isso, eu comprei aquilo, olha o que eu fiz. Sabe o Kiko do Chaves? Que chegava pra ele e falava, ah, eu tenho uma bola, você não tem. Isso é ego, tá? É mostrar pro outro que eu consigo e você não consegue. Isso é ego. Não permitir que você seja inferior é mostrar que eu posso ter isso também. E eu não tenho culpa se dali a pouco, sei lá, você não conseguiu. Então se espelha para ver como que você consegue. Não queira desmoralizar a pessoa porque a pessoa conseguiu algum feito e você não ainda. Era no tempo dela. Ela foi digna, ela foi merecedora de conseguir aquilo. O que você não pode fazer é querer usar do que você sabe para mostrar para o outro que ele não sabe ainda. E quando você entende essa percepção do compartilhar informações, isso muda radicalmente. Quando eu comecei no processo
da espiritualidade livre, os meus mentores, eles sempre disseram para mim, quanto mais você aprender, mais você tem que passar. Quanto mais informação você entender, mais informação você tem que passar. Você não pode ficar guardando as coisas apenas para você. Então, quando eu resolvi falar hoje sobre essas crenças, esses padrões, é porque são crenças que eu já quebrei. E claro que eu tive ajuda dos meus mentores, mas também eu tive muita ajuda de pessoas ao meu redor que estavam me mostrando e que continuam me mostrando as coisas. Então, esse tipo de coisa você tem que falar, principalmente quando você vê uma pessoa julgando a outra pelo que ela tem, duvidando do poder dela, dizendo, você nunca vai conseguir isso. Eu tive um caso de uma menina que ela comprou um apartamento. E aí, uma pessoa chegou para ela, uma pessoa do emprego dela chegou para ela e disse assim, é por isso que, por isso que lá nos Estados Unidos deu aquela queda, não sei do que, do banco lá, sabe? Tipo, uma noia. A menina devolveu e perdeu o que ela tinha dado de entrada, porque ela pegou para ela o julgamento da outra pessoa. Ai, bati na mesa, desculpa. Dizendo que ela não iria conseguir pagar o apartamento, que ela não iria conseguir honrar com a responsabilidade dela. Ela pegou o julgamento da outra e trouxe para a realidade dela, um sonho que ela tinha. Então, por isso que às vezes você não tem que comentar com os outros algumas coisas, porque o outro vai vir com julgamento com base numa crença que ele tem, com base num padrão que veio da família, que veio inserido pela sociedade, na forma que ele cresceu. Você não pode ficar pegando os julgamentos, você não pode pegar como verdade a primeira coisa que a pessoa te fala. Você não pode vir aqui escutar o que eu tô falando e achar que é verdade porque para mim deu certo. Você tem que fazer na tua vida, você tem que testar. Testa, a vida é um teste, é uma escola, vai testando. Se tu errou, tu aprende. Aprende com o erro. A gente aprende mais com o erro do que com os acertos, tá? Então, essas conclusões injustas que o ser humano recebe da sociedade, com base no que cada um pensa e projeta dentro da consciência, ela cria padrões mentais e às vezes impede de você ter aquilo que você acha de fato que merece e aquilo que você pode buscar, tá? Diante de tudo que eu falei, aí você pode estar se pensando assim, tá, Bianca, eu vi que eu tenho crenças, eu vi que eu tenho alguns padrões da minha família que me impedem de ter um financeiro melhor, de me colocar numa posição melhor, de me cuidar melhor. O que eu faço? Eu indico duas coisas aqui, duas coisas que eu fiz, tá? Primeiro, procurar ajuda profissional. Você pode procurar um psicólogo, você pode procurar um psicanalista, você pode procurar... hoje tem muitos coaches, né, que ajudam nesse processo, tá? Não sou muito fã, mas eles ajudam nesse processo. Eu não vou dizer para vocês que não ajudam, porque o coaching é um profissional que vai fazer com que você veja as tuas potencialidades. Ele é um baita cara, assim, que vai chegar para ti e vai dizer, olha o que tu pode fazer e faz. Para de ficar se limitando, para de ficar se condicionando a um padrão que estão dizendo que você não consegue, tá? Mas tem outros tipos de terapeutas, então, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, enfim, procurar ajuda profissional. Junto com a ajuda profissional, você tem que estudar o autoconhecimento, você tem que se conhecer. Sabe? Quando você pega um lance assim, vem na tua consciência, meu Deus do céu, olha a crença que eu tenho. Eu tenho uma crença de que eu preciso trabalhar de manhã, de tarde, de noite para conseguir comprar um carro. Anota. Vai lá e anota, porque uma hora vai vir a resposta.
se você for buscar ajuda com o profissional ou se você for se aprofundando no autoconhecimento. A ajuda com o profissional vai acelerar esse teu processo, tá? Porque o profissional, ele vai fazer com que você se questione muitas coisas. O autoconhecimento vai fazer também com que você busque as respostas, mas de uma maneira mais lenta, né? Porque você vai estar sozinho ali com você mesmo, tá? As duas formas são benéficas, se usadas em conjunto aceleram o processo, mas qualquer uma delas ela vai ajudar. E uma coisa que eu gosto de fazer bastante, eu não faço muito, mas em alguns momentos da minha vida, até tem um vídeo que eu fiz aqui no Instagram, uma pergunta que eu fiz para minha mãe sobre sonho, tá? Então, às vezes, você questionar pessoas da tua vida, os teus antepassados, aqueles que você honra, como que era? Mãe, como que era quando você era pequena? Como que era a vida de vocês? Né? Ou vai lá se você tem avô e vó ainda que são encarnados. Vó, como que era a tua vida? Quando vocês moravam lá no interior, enfim, quando você tinha as crianças pequenas, como que era? O que vocês faziam? Como que vocês se mantinham? Muitas das coisas que eles faziam, você vai ver que hoje não precisam ser feitas, mas que você repete. Tem uma história que eu não vou lembrar, então eu não vou falar, que é alguma coisa parecida assim. A avó pegava um frango e cortava o frango e deixava só uma parte do frango e botava assar. O resto botava tudo fora. Aí a filha aprendeu, fazia a mesma coisa, né? Cortava todos aqueles pedaços do frango, botava só o frango lá na panela, no forno, não sei, o resto botava fora. E todos foram fazendo assim, até que chegou uma geração que uma das familiares perguntou assim: por que vocês cortam todo o pedaço do frango e deixam só um fora? Vou supor, deixa só o peito, assa só o peito. Não sei se foi assim a história, tá? Aí, uma delas falou assim, porque a fulana, uma antepassada, não tinha espaço para colocar o frango todo na panela ou no forno, alguma coisa assim. Por isso que ela precisava cortar e botar só esse pedacinho. Aí ela olhou, tá, mas agora tem espaço para assar o frango todo. Tem espaço na panela para fazer. Por que a gente tá se limitando a comer só isso? Se a gente pode comer tudo isso e hoje tem espaço. Então, às vezes, você tá inserido num padrão que os teus antepassados faziam por uma condição deles, por uma condição da época. E você não se questiona o porquê. Por isso que o processo do autoconhecimento, ele vai fazer com que você questione a forma que você está levando algumas coisas na tua vida, a forma que algumas coisas não dão certo, o porquê não dá certo, por que eu não prospero, por que eu não consigo um relacionamento bom, por que eu não consigo me amar, por que eu tô sempre com crise de ansiedade. Hoje uma pessoa me perguntou ali, qual arquétipo para ansiedade? Tratamento primeiro. Tratamento, vai direto ao ponto. Então, você tem que buscar essa ajuda, você tem que começar a se questionar o que você pode fazer para mudar. Se você tem espaço na panela para botar o frango todo, por que tá botando só um pedacinho? A tua avó tinha uma panelinha assim antigamente, então ela tinha que botar um frango assim. Mas você tem uma panela muito maior e você pode botar todo o frango lá dentro. Mas você está ainda no padrão da escassez que os teus antepassados passaram. E a maioria passou. E hoje a gente tem que honrar eles, honrar essas histórias que eles contam. Por isso que é bom perguntar, para que você consiga dizer muito obrigada. Muito obrigada por ter feito isso, mas hoje eu tô aqui e vou fazer diferente. Na constelação familiar, geralmente falam muito isso, né? De você olhar para os antepassados e agradecer. Muito obrigada, mas a partir de agora eu sigo. A partir de agora é comigo. Você fez a tua parte dentro das condições que você tinha. Eu tenho outras condições agora. Então, agora eu sigo de uma forma diferente. Tá bom? Então, fechando aí a nossa conversa. Já tá arranhando a garganta. De tanto que falo. Meu Deus. Tudo certo por aí?
Gente, eu vi que muita gente entrou, muito obrigada, tá? Deixa eu voltar aqui. A Andréia entrou agora, minha pro de yoga. Tudo bem, queridona? Obrigada por estar aqui. O João entrou. João aí no preparativo que nós vamos para Ayahuasca, final de semana. A Sabrina, né? O Altamiro, meu queridão. Letícia, não sei se tu tá aí ainda, tá? Mas em seguida eu já vou fazer teu atendimento, teu mapeamento, tá? Paulinho. Ah, o Paulinho é cantor de uma banda, né? Não me lembro o nome da tua banda, se tu tá aí, pode falar que a gente já faz uma propaganda aí, tá? André, Luciane, Andriane, isso? Ah, eu gosto de ver quem é que tá aqui pra gente conversar. Vocês estão muito quietos, ou eu falo demais, ou vocês são muito quietos, porque na live dos sonhos, quem tava aqui também quase não falou muita coisa. Não sei se a minha mãe tá aí ainda. Mas eu contei umas histórias meio cabulosas aqui, tá? Quem não viu a live, veja. Eu vou deixar a live salva no Instagram e também lá na rede social vizinha, aquela que começa com Y. Não posso falar aqui, tá? Então, se você quiser, vai lá dar uma olhadinha. A gente falou sobre crenças, padrões, merecimento. Contei algumas coisas minhas aqui, de como que eu consegui transmutar a ideia de que eu não posso ter algo por, enfim, N questões, tá? Então, dá uma olhadinha lá no vizinho. Você pode até comentar lá, compartilhar com as outras pessoas e fazer algumas conexões aí que são bem válidas. Tá bom, pessoal? Acho que era isso, tá? Eu não vou abrir para outros assuntos, porque senão sai do foco. Eu vou deixar vocês ficarem pensando em algumas coisas que eu trouxe, principalmente a última história do frango, né? Essa aí vai fazer você refletir muita coisa que você tá fazendo e que os teus antepassados fizeram e por que que você não muda agora, tá bom? Era isso então. Muito obrigada por quem ficou. Vou continuar aqui. Tem alguns atendimentos ainda para fazer. Eu nem sei que horas são, tá? E a gente se vê outros dias nessas lives surpresas ou programadas. Que eu gosto bastante de fazer. Quando vem a intuição, é pegar e largar, tá bom? Beijo. E a gente se fala até mais.